Quem já sentiu Jesus aqui? Confesso que se terminasse por agora, estava tudo certo. Mas eu sei que Deus tem uma palavra para a sua vida. Assim como Ele ministrou no meu coração algo. Aleluia. Eu sinto Jesus nessa casa. E quando Ele chega no ambiente, tem que ficar diferente. Você sente Jesus nessa casa? Não é sobre qual é o louvor que vamos cantar. Não é sobre a escolha do repertório, mas é sobre a minha e a tua adoração. Para nós conseguirmos atingir o céu, não é um louvor bonito e perfeito, um instrumento tocado, mas é o que sai lá da tua alma, que consegue. Aleluia. Bom, mas vamos por outro aqui. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida do pastor Jonathan, pastora Débora, pela vida dos obreiros, pela vida dessa igreja. O pastor Jonathan ontem me mandou uma mensagem, umas 10 horas da noite. Falei, aleluia, fui responder hoje. Falei, não vou rejeitar não. Vou ministrar o que Deus colocar no meu coração. E confesso que ontem eu vi a mensagem, não respondi porque eu estava quase para falar um não. Mas jamais podemos deixar de falar a palavra do Senhor. Tem homens ali preparados. Se algo aconteça comigo aqui agora, com certeza a palavra do Senhor será ministrada, porque eles já estão preparados. Mas hoje é eu que vocês vão ter que ouvir. E eu pedi o Murilo para fazer o tema. Tem um tema aí, o Cauã? Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Vamos lá no versículo 8. Melhor, para ganhar tempo, vamos no versículo 10. Amém? Assim fez passar Jessé e seus 7 filhos diante de Samuel. Isso, capítulo 16, versículo 10. 1 Samuel. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais a Samuel a Jessé: acabaram os seus moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Olha o que o profeta Samuel pergunta para Jessé, que é pai de seus filhos. Acabaram-se os moços? Acabaram seus filhos? São só esses? Porque esses aqui não foi o que o Senhor escolheu. Não, tem um outro. O improvável, o esquecido. Tem um outro. Ah, tem? Então manda chamar. E aonde ele estava? Cuidando de ovelhas. E o que eu acho interessante, que Deus ministrou no meu coração, e eu lendo esse versículo, é que o profeta Samuel diz: ninguém vai se assentar enquanto ele não chegar. Que ousadia. Eu já vou começar a liberar sobre a mim a sua vida aqui, que ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar. Nós estamos, o meu tema
está escrito assim: no tempo de Deus, Ele mandará te chamar. Vamos repetir comigo? No tempo de Deus, Ele mandará te chamar. Você aceita isso? Você recebe como uma palavra profética? Esse texto, 1 Samuel, está dizendo que Deus manda Samuel ungir Davi. Quem era Davi? Desde pequeno nós ouvimos, né? Pelo menos eu fui criado na igreja evangélica desde pequeno. Quem era Davi? Davi era um pastor de ovelha. Davi era aquele que tocava harpa para Saul ficar tranquilo. Davi é aquele que tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi é aquele que a humildade chegava primeiro. Esse era o Davi. Davi é aquele que matou Golias. No tempo de Deus, Ele vai mandar te chamar. Amém, obrigado, chegou. E esse texto nós estamos diante de 1 Samuel capítulo 16, diz assim que Deus manda Samuel ir até Belém, na casa de Jessé. E o profeta Samuel obedece o Senhor, e ele chega até nessa casa, a casa de Jessé, aonde lá tinha os seus filhos, e lá também tinha o seu filho Davi. Samuel chega, e ele com aquele olhar humano, como nós temos, eu e você, porque a nossa visão é limitada. Deus vê muito mais além. Nós vemos, eu pelo menos estou vendo, não vejo um carro ali fora, eu só vejo essas paredes. Mas Deus vai muito mais além do que isso. E Samuel chega para ungir sobre uma ordem do Senhor, e ele olha e já vê o primeiro, né? O primeiro moço alto. Eliabe, ele fala: com meus olhos humanos vai ser esse aqui, porque é alto, tem estrutura, é bonito, tem aparência de rei, o corpo, a estrutura é de rei, os caras aqui tá tudo muito bem, qualquer um desses, mas Eliabe está com uma cara que pode ser consagrado, porque ele está parecendo com o rei Saul. Só que nem tudo que é bonito por fora é bonito por dentro. Nem tudo que nós olhamos que é bonito ali que Deus aprova. Talvez você olhe para um e diz: não, aquele ali é chamado, aquele ali é escolhido, não, aquele ali está pronto. E nem sempre. Deus sabe quem Ele escolhe, do jeito que Ele escolhe. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração, amém? E o profeta Samuel chega e olha, analisa, pensou: é aquele ali. E o Senhor diz a Samuel no versículo 7, e diz assim: porém o Senhor diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem pela a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém eu, o Senhor, olha para o coração. E eu entendo que nessa passagem, para Samuel já chegava e já ungia quem ele achava que deveria ser. E Deus dá uma pausa ali, Deus fala: Samuel, não vai com essa visão humana que você tem não, porque não é esses que eu quero ungir. Eu tenho um outro escondido. O seu pai apresentou todos esses aqui, mas existe um escondido. Quando o profeta Samuel diz para Jessé: apresenta aí para mim os seus filhos. E a Bíblia vai dizer nesse mesmo capítulo que Jessé começa a apresentar. Vem um, não é esse. Vem dois, não é esse. Vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto. E Jessé, eu imaginando assim na minha mente, Deus me levando e eu pensando como pai, e a mesma visão, e assim, pensando o que Samuel estava olhando. Não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o terceiro.
Será que eu estou ficando doido? Será que eu não estou ouvindo a voz de Deus? Mas eu falo com Deus, eu tenho intimidade com Deus, e está indo para o quinto, e como que é esse negócio? E o pai está ali preocupado, mas já foi até o sexto filho, e até agora não chegou o que vai ser ungido. Mas eu imagino que Deus faz umas coisas, tanto com pai, com mãe, com filho, com parente, com irmão, com pastor, com membro. Deus faz umas coisas que nem tudo é para a gente entender. O pai deve estar desesperado pensando, já passou quase todos. E não é nenhum. Eu conhecendo os meus 2 filhos, se eu apresento o Murilo e não é, eu vou saber que é o Taylor. E os pais daqueles rapazes, o pai de Davi, quando chegou ali no 7º, e nenhum era daqueles para ser ungido, consagrado, aquele que foi chamado por Deus, logicamente, na lei humana, na mente, o pai vai pensar o quê? Eita, tem um, mas é o que eu não apresentei aqui para ninguém. E o que acontece? E Samuel olha para Jessé e diz, Jessé, a Bíblia vai falar de um jeito, eu vou conjecturar para vocês, mas é tudo a mesma. Jessé, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho intimidade com Deus. Eu não vim aqui por acaso, eu vim aqui sobre uma ordem de Deus. Eu nunca vi um profeta chegar na casa de alguém sem ser convidado ou sem ser chamado para orar ou para fazer algo. Eu nunca vi um profeta de Deus chegar lá assim, bater na porta, cheguei. Não. O profeta Samuel, ele foi enviado por Deus para chegar na casa de Jessé para ungir um filho de Jessé. E Samuel olha para Jessé e pergunta, não tem mais nenhum? Sabe o profeta Samuel? Tem. Ué, e cadê ele? Não, é porque esse filho meu, ele é meio diferente. Ele é ruivo, ele é diferente desses aqui. Aí, ele está lá no pasto, cuidando de ovelhas. Ele não está aqui, entre os meus outros filhos, mas ele está lá. E com isso eu te digo nessa noite, igreja, tem hora que ninguém vai te ver aonde você está, mas Deus vai mandar te chamar. Davi estava cuidando de ovelha lá no meio do pasto, lá nas malhadas, mas o Deus que Davi servia, o Deus que essa igreja serve, o Deus que eu e você servimos, Ele sabe aonde você está. Pode colocar você numa caverna, pode colocar você escondido, pode colocar você numa prisão, pode colocar você fora das redes sociais, pode colocar você lá no fundo do poço, mas Jesus vai mandar te chamar. Arabaia suriandarabaias. O mesmo Deus que é o Deus de Davi é o mesmo Deus de hoje. Mudou a estação, mudou o povo, mudou a geração, mas o mesmo Deus continua aqui. E Ele te diz, o mesmo Deus que estava mandando Samuel mandar chamar Davi lá no meio das malhadas cuidando de ovelha, é o mesmo Deus que está aqui, vai dar o teu nome, o teu endereço e vai mandar te chamar. Derebaia sai. Vai me chamar para quê, pastor? Vai te chamar porque Ele tem um propósito na tua vida. Queira o inferno ou não, mas vai ter que cumprir na tua vida. O projeto de Deus não vai falhar na tua casa, na tua família. Do que Ele tem para a tua vida vai acontecer. Quem crê? Eu imagino quando chega alguém lá e fala, ei, Davi, está te chamando lá. Eu? Chamando para quê? Não, vem porque tem um negócio contigo lá. E eu imagino o cenário de Davi chegando. E a Bíblia diz que ele era bonito, mas ele era diferente de todos.
Eu imagino Davi chegando e vendo o profeta Samuel, vendo o pai dele, tipo, me chamou, eu estou todo sujo, porque quem está cuidando de ovelha não vai estar limpo, não vai estar arrumadinho, irmão. Eu te garanto que Davi não estava de terno, não estava com a roupa de marca, não estava com sapato de marca, estava não. Eu imagino Davi chegando todo sujo, com cheiro de ovelha, precisando de um banho. E eu imagino Davi chegando, já vou finalizar daqui a pouquinho. E eu imagino Davi chegando assim, tipo, o que está acontecendo aqui mesmo? E Samuel bate o olho, e seu pai bate o olho, seus irmãos batem o olho, e aquele cenário muda. Para mim, o pai olhava Davi como improvável. É pai, mas achava como improvável, porque se não achasse, ele não ia mandar Davi para lá, ele ia pôr Davi no meio. O profeta Samuel, quando chegou, deparou com quem? Com um cara com a estrutura que parecia mais ou menos o rei Saul. Esse aqui é o cara, então vai ungir a ele. Não. Aí os irmãos olham um para o outro, mas não foi nenhum de nós, vai ser esse bastardo aí. Esse aí. Pastor, mas irmão, olha pra gente e não dá nada? Tem amigo que olha também? Tem pessoas que te abraçam depois do culto e depois fala assim, não tem, irmão, porque tem. Mas Jesus sabe quem é você. Alguém pode até te olhar e dizer, é improvável, não serve nem para ser o carpinteiro da minha fazenda e se tornar rei, é improvável. E eu tenho uma resposta para te dar, mas ele é escolhido. Você também é escolhido. O mundo pode olhar, não vai dar em nada. Não vai ser um empresário aqui dentro, não. Você que tem ministério não vai pregar, não vai cantar, não vai ser pastor, não vai ser nada, vai ser um crente bancário. Vai entrar ano e sair ano e vai ficar nesse banco. Não. Quando Deus resolver te chamar, ai. Pode preparar. Aqueles que têm fé, pode estar lá escondido, mas Deus vai mandar chamar. E Davi chega, tudo bem, estou aqui. E o que é mais engraçado que a Bíblia que diz, não é eu que estou dizendo. Se a Bíblia diz que Samuel falou, ninguém vai sentar enquanto Davi chegar, então você já imaginou o cenário? Daquele homem simples, humilde, todo sujo, fedendo ovelha, e chegando, vendo aquele povo em pé, e vendo aquilo ali, vocês não sentou, está me esperando para sentar? Como que é isso? Porque crente que é humilde é assim. Pessoa que é humilde, sabe como que ela é? Quando ela já descobre que o povo não sentou, porque está esperando ela chegar para sentar, quem não é humilde já chega, e aí, bora aí, cadê minha cadeira? Pode sentar agora que eu cheguei, me dá uma taça com água aí, por favor, me sirva. Obrigado, pode se sentar. Mas quem carrega a humildade no coração diz que eu imagino Davi chegando e olhando e falando, o que vocês estão fazendo em pé? Não, Davi, a gente só vai sentar porque você chegou. Ué, mas e se eu não tivesse chegado? A gente ia ficar em pé. E com isso eu entendo, igreja, que a palavra do Senhor em capítulo 16 vai dizer, levanta-te e unge, porque é este mesmo. Ah, irmão, dá um glória aí. Davi estava lá, o cenário de lá era desfavorável, Davi estava de lá e Deus manda chamar. E quando chega, os irmãos começam a cutucar e falar, Davi chegou, e começa aquela, né, falando baixinho. E o pai, eu imagino o cenário do pai olhar e falar assim, esse é o meu filho, que eu
eu poderia ter trago desde o começo. E esse foi o filho que eu joguei lá para de trás. Irmão, isso, eu lendo assim, isso dói. De você saber que um próprio pai faz isso com o filho. Mas tem um pai lá de cima, que ele vê tudo o que acontece, e ele te diz assim: pode uma mãe abandonar seu filho, pode o seu pai menosprezar, pode o seu amigo te abandonar, pode qualquer coisa acontecer na sua vida, mas eu continuarei sendo seu pai fiel, eu continuarei sendo seu amigo fiel. E o texto, para finalizando aqui, o texto vai dizer que, o texto diz, a Bíblia diz, que ele unge a Davi. Sabe o que eu entendo com isso? Que Davi saiu de um estágio de cuidar de ovelha para se tornar rei. O que eu e você tem feito para se tornar alguém nesse mundo? Queremos ser os melhores dentro de Jacksonville. Queremos ser isso, queremos ser aquilo. Eu quero ser o melhor empresário. Eu quero minha conta bancária cheia. Eu quero ser o melhor pregador, o melhor cantor, melhor. Eu quero ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor. E o que você tem feito para que isso aconteça? Porque Davi, enquanto ele estava lá, eu coloquei aqui uma frase tipo, antes de Davi se tornar rei, Davi era um adorador. Nós temos sido um verdadeiro adorador. Davi era um músico. Já volta para o louvor, né? Será que nós estamos tocando como Davi? Davi era compositor, que no entanto ele era o salmista. Davi, ele faz o Salmo 23, que é um dos salmos mais lindos. Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi era chamado segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Será que Deus lá do céu olha e fala: você também é segundo o meu coração? Sabe por que eu entendo, igreja? Já vou finalizando e quero orar com você. Eu entendo que com a humildade de Davi, com o que ele carregava no coração, porque a própria Bíblia diz que Deus não vê como os homens vê, mas Deus vê porque Ele conhece o coração do homem. Deus conhece seu coração. Será que nós temos feito tudo aquilo que Davi fazia para que Deus chamasse nós de filho, de amigo, e dizer: você é segundo o meu coração? Nós contamos sobre um Davi que se tornou rei, não foi? Mas aqui atrás existe uma história de Davi, rejeitado, humilhado, porque para mim isso é uma humilhação, improvável, desclassificado. Na geração que nós vivemos hoje, meu filho, se você não estiver no topo, no patamar, quem somos nós na fila do pão? Porque nós olhamos pela aparência e não pelo coração. E Deus está chamando a minha, a sua atenção nessa noite. Tenha um coração de Davi. Que nessa noite eu e você entendamos que não é sobre a nossa roupa, sobre o nosso cargo, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso carro, sobre o que nós somos, sobre o que nós temos, mas sim sobre o nosso coração. O nosso coração vale muito mais, mas vale muito mais para Deus do que qualquer coisa.
coisa. E eu vou começando a encerrar a minha palavra dizendo para você: continue com o coração de Davi, porque Jesus vai mandar te chamar. Talvez você já está no seu limite, mas Deus vai dar uma ordem e vai mandar te chamar. Pastor, a minha casa não vai bem, está tudo desabando. Não se preocupe não, porque Deus vai dar uma ordem lá e os anjos vão entrar, vai guerrear e Ele vai mudar o cenário e vai dar tudo certo. Pastor, no meu ministério eu tenho entrado ano e saído anos, e eu estou no mesmo estágio, no mesmo degrau, ninguém me vê, ninguém faz nada por mim, eu tenho pelejado, mas calma aí, que daqui a pouco Deus incomoda alguém e manda te chamar. E uma pergunta eu te digo nessa noite: você está preparado para quando mandar te chamar? Muitos querem, mas nem todos têm equilíbrio, nem todos têm estrutura para permanecer no que você tem pedido. Muitos, principalmente homens, muitos querem ser dono de empresa, ter funcionário. Mas será que se Deus te der tudo isso, você vai permanecer com a tua família? Davi, eu te garanto que ele continuava com tudo que ele tinha, porque o coração dele era puro. Será que se até hoje Deus segurou aquilo que Ele tinha para a nossa vida, talvez não é porque você precisaria de melhorar alguma coisa no seu coração, quebrar aí o orgulho, a soberba, alguma coisa assim, para ficar conectado com o céu? Deus está nessa casa e Ele está dizendo: quer ser igual a Davi? Então esteja preparado para passar o que Davi passou. E eu não sei o que você veio buscar na noite de hoje, desse domingo, mas enquanto você está passando por esse deserto, por essa prova, por tudo isso que você está passando, alguém passa por você e não te vê, olha, não te vê, aí olha daqui, não te vê, mas não precisa de ninguém te ver. Davi, ninguém estava vendo Davi. O único que precisa de ser notado por você é Jesus. Se Ele bater o olho, você pode estar em alto mar, naquela tempestade, lá no meio do mar, com aquelas ondas, e o seu barco é bem pequenininho. Vamos pôr uma canoa, e está só você lá remando, e você olha para o lado e só vê água, e você fala: é aqui que eu vou morrer? Não se preocupe, lá do céu Jesus está vendo, e Ele vai fazer assim: acalma-se a tempestade, o mar, as ondas. E Jesus vai, pega a sua canoa, seu barquinho, leva para a proa da praia, leva para a areia, para a orla da praia. Isso eu estou falando de tempestade. Quem nunca passou? Se fizer uma cova e te jogar, não preocupa não, você não vai morrer dentro dela. Pode até te jogar, e jogar a terra ainda para ninguém te ver. Jesus é especialista em dar uma ordem: sai para fora, não é tempo de morrer não, levanta, vem. Alguém pode até ter olhado e diz assim: a tua família não vai até nem no final do ano, a tua casa está toda trincada, rachada, ela vai desabar de cima para baixo, vai morrer todo mundo. Não preocupa não, Jesus é especialista em consertar rachadura. Ele é engenheiro do engenheiro. Ele manda e o mundo tem que obedecer. Aí alguém olha, porque aqui nós estamos falando que alguém olhou o Davi como improvável. E quem que... Você pensa que ninguém nunca te olhou você e olhando tipo: ei, abaixa sua bola que você não é capaz disso não.
Finalizo dizendo que quantas mulheres chegaram aqui nos Estados Unidos, que a minha foi uma dessas. E as pessoas lá, ao invés de falar, nossa, chegou e vai conseguir. Não, falou, limpar a casa, não limpa nem aqui. House clean nos Estados Unidos, não dá um mês, vai voltar. Eu também fui alvo disso, por isso que eu estou falando do que eu vivi na minha casa. O Anderson trabalhar com construção, não vai dar um mês, é só férias e vai voltar. Tem 12 anos que eu estou aqui de cabeça erguida. Fique de pé. Sabe o que eu quero te dizer? É porque a roda gigante ela vira. E do mesmo jeito que a roda gigante vira, os teus amigos também viram. Pastor, o que você está querendo dizer? Na mesma hora que ele é seus amigos, na mesma hora eles viram inimigo. É assim ou não é? É amigo até enquanto você estiver no mesmo estágio que ele ou menos. Eu tenho um carrão e ele tem um carrinho, é meu amigo. Compra um carro igual, tá meu amigo, tá bom. Mas passou disso, a roda gigante vira, opa, da onde que você conseguiu isso? Como que é isso? Por que você tem 3 anos e eu tenho 15 e não conseguiu o que você conseguiu? Não, dá uma notícia para ele, sabe o que é? É porque Deus deu uma ordem e mandou me chamar. E ele me chamou e me honrou. Davi foi chamado para ser ungido como rei. E ele vai chamar pelo teu nome, vai te ungir e vai te honrar. Seja aqui no Brasil, no México, aonde você plantar a planta dos teus pés, a bênção do Senhor vai chegar contigo. Pastor, meu nome não é Davi. Tem o Davi aqui, do presbítero Alessandro e da evangelista Natália. Sinta-se privilegiado. Tem o Davi Vale. Quantos Davi nós não conhecemos? Mas o que Deus tem para a vida do Davi é o que Deus tem para a vida do Jean, da Marília, da irmã Maria, do pastor John, e vai tendo. Você sabe o que Deus tem para a sua vida? Você já se perguntou, já sentou uma hora tomando um café e pensando, Deus, o que realmente o Senhor tem para a minha vida? Eu entro mês, saio mês e parece que eu estou parado no mesmo lugar. Tem 3 degraus aqui. Eu cheguei nesses Estados Unidos, tem 15, 25, 10 anos. Eu estou aqui ainda. Aí eu vejo um irmão chegando com 2, 3, 4, 5 meses, já está aqui no topo. Aí vou levar para o lado da empresa. Deus, eu estou aqui e tem gente que já me ultrapassou. Irmão, você já perguntou para Deus, Pai, o que o Senhor tem para a minha vida? Aonde eu devo consertar? Talvez tenha alguma coisa que está desconectando você do propósito e da promessa de Deus. Chegou o tempo de você conectar-se com o Senhor. Quem te fez a promessa? Irmão, pode passar o tempo, pode passar os anos, pode passar o que for, mas a promessa de Deus tem que se cumprir. Eu encerro e queremos orar por vocês. Não precisa me responder, mas eu te faço uma pergunta agora, para a gente orar. Quem aqui não recebeu uma promessa de alguém e esse alguém falhou? Alguém da igreja, um líder seu, te prometeu algo e não cumpriu. Na sua empresa, o patrão prometeu alguma coisa, um aumento, ser sócio, uma empresa, alguma coisa e não cumpriu. Dentro da sua casa, a tua família, os teus filhos, teu esposo, a tua esposa, alguém, a tua mãe, a tua parentela, alguém fez uma promessa para você. Eu te prometo que eu vou fazer e não fez e não cumpriu.
Mas nessa noite eu tenho uma notícia boa para te dar. Aquele que não dorme, aquele que está de pé 24 horas em teu favor, Ele está aqui nessa noite para te dizer: eu vou cumprir na tua vida, assim como eu cumpri na vida de Davi. Eu vou mandar te chamar. Eu mandei o profeta Samuel, mandei buscar Davi para o profeta Samuel ungir e consagrar ele a rei. E nessa noite o Senhor está dando um nome para alguém, e alguém vai até na tua casa, no teu telefone, vai te ligar e vai mandar te chamar para uma notícia que vai agradar a tua casa, para uma reunião, e vai te dizer: foi Deus que mandou eu te chamar, e a promessa será cumprida na tua vida, assim diz o Senhor. Eu quero convidar aqueles que precisam, que o Senhor manda chamar, vem aqui na frente, só aqueles que precisam. E eu quero pedir os pastores, pastora Débora, a gente só vai fazer uma oração rápida, breve, que não é por muito falar, por muito orar, porque a promessa já está garantida, vai cumprir, orando muito ou não, falando muito ou não, mas vai chegar até a tua vida. Mas eu queria fazer com você um ato profético. Se você conseguir sair do teu banco, só para vir até aqui, é como se fosse Jesus estando aqui, dizendo assim: aqueles que vêm, aquela promessa eu vou cumprir, assim como eu cumpri na vida de Davi. Saia do seu lugar e vem aqui, e você será abençoado pelos pastores, e ele colocará a mão na sua cabeça e vai dizer: vai chegar, e alguém vai mandar te buscar. Enquanto eles oram pela sua vida, eu vou orar também. Eu só tenho um louvor que tem tudo a ver com esse tema. Enquanto você vai orando aí, eu vou cantando e você vai recebendo aí algo que só o céu pode dar. Isso, já tem mais de 3, então tá tudo certo. Samuel, vamos lá cantar aquele louvor. Isso, já pode orar aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Pai, oh Jesus, recalabaias. Eita Jesus, aleluia. Oh, isso. Eu não era a escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Alabás. Quem sou eu para ti? Ele está aqui nessa noite. Rebacandarabaias. Eu não era a escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Assim foi na vida de Davi. Quem sou eu para ti? Levanta a tua mão, aqueles que podem. Oh, improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Incapaz, mas escolhido. Em ti, meu Senhor. Senhor Deus, como igreja nós estamos aqui clamando a ti, Pai.
O mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus que está nesta casa, nesta noite. E nós estamos aqui orando debaixo de uma promessa, Pai. Deus, nós estamos aqui, Jesus, porque sabemos que o Senhor fez uma promessa para os teus filhos, Deus. Nós pregamos, falamos sobre Davi, Pai, mas aqui tem outros nomes, Senhor. Aqui tem outros nomes que não é Davi, mas o Senhor vai chamar e vai ungir para ser rei. O Senhor vai chamar e vai ungir para ser pastor. O Senhor vai chamar e vai ungir para ser pregador. O Senhor vai chamar e vai ser ungido, porque uma promessa o Senhor fez e irá cumprir. Eu não sei qual é a promessa que Ele te fez, mas eu profetizo e declaro que ainda esse ano esta promessa vai se cumprir na tua casa, na tua vida, na tua família. Eu não sei o que você está orando aí, eu não sei o que você está precisando aí, eu não sei o que você está fazendo hoje aqui, mas o Deus de Davi, Ele está de pé em teu favor. O Deus de Davi está aqui. Alguém pode até olhar, é improvável. Alguém pode até olhar e dizer: não vai dar nada, isso não vai chegar em lugar nenhum, isso é um improvável. Mas o Senhor está dando uma ordem, e quem manda é Ele. Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade. Rebai, o recanjou, rebai assai. Rimandou, rebacandararabai a sébia. Rimandou, rebacandararabai a súbia. Deus está tocando em corações hoje aqui. Eita. Aqueles que podem, coloque a mão no teu coração aí. Rebao, mandarabaias. Deus está mudando corações aqui. Rebaia, súbia. Deus está curando corações aqui. Deus está mudando corações aqui. Deus está fazendo a cirurgia em corações aqui. Deus está arrancando o coração de amargura. Eita, labarabaia sai. Deus está arrancando o coração que está sangrando. A reboa, light win. Deus está trocando o coração que está ferido. Deus está mudando o coração hoje aqui. Ele é especialista em mudar. Deus está tocando em alguém na live. Rebou, remandiui, rebacandarabaia. Eita, 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 eita. O Deus de Davi está mudando tudo aqui. Rebacandarabaia, súbia. Eleito remandui rebacandarabaya sai. Remandui rebandarabacanjo rebaya sai. Remanjo ribi eu relei eu rebando rebacandarabaya sai. Remandui rebandere calaya sai. Oh, aia mandou rebaya araia canjui revolcia. Continue clamando o teu coração. Ele rebando rebaias. Re mandou rebando rebacandarabas. Eu vejo Jesus trocando corações aqui de muita gente. E Ele está dizendo ao meu coração: tem muito coração ferido aqui nesta noite. Eita. Tem muito coração sangrando aqui nesta noite que ninguém vê. Tem muitos corações que mesmo fazendo uma transfusão de sangue não adianta se ele não trocar. Tem muito coração amargurado aqui e o Senhor diz: Eleira mandarabaia. Estou descendo aqui com a minha comitiva de anjos, estou trocando. Estou trocando e haverá testemunhos.
Tem muitos corações aqui que Jesus está mudando, arrancando, trocando. Para alguns Jesus está descendo com bálsamo e está curando, mas para outros Jesus manda dizer que está arrancando e colocando um outro. É necessário eu tirar, é necessário eu arrancar. Só o bálsamo não adianta mais. Eu quero declarar que Deus está mandando eu dizer. Isso, Samuel, vem assim. Rei chorebacandarabai. Eremi oremanda. Oh, perdoe mais. Perdoe mais. Perdoe mais. Perdoe mais. Coloque mais amor e arranca o rancor, e o ódio já foi embora. O coração preto, negro, estou arrancando, estou colocando um coração de paz. Tem novo coração do céu chegando para a tua vida. Tem coração novo descendo para os corações aqui. E o Senhor, por favor, feche os teus olhos e terminamos. Quantos de nós têm entrado na casa do Senhor com o coração sangrando e ferido? Eita Jesus. O pastor não te vê o teu coração. O teu líder não sabe nem o que se passa no teu coração. O teu amigo que te liga, que te abraça todos os dias, não sabe como está o teu coração. Mas o Senhor conhece o teu coração, assim como Ele conhecia o coração de Davi. Ele manda eu te dizer, tem alguém sentindo Jesus aqui, e é com você. E o Senhor está te dizendo, é um tempo novo para a tua vida. É um tempo novo para o teu coração. O Senhor está apagando agora, passando uma borracha e limpando. Eita Jesus. O Senhor está limpando todo o teu passado com uma borracha que só o céu tem. Você vai adorar diferente. Você vai acordar diferente, vai falar diferente, vai andar diferente. E alguém que está do teu lado, distante, vai olhar e vai dizer o que aconteceu, e você vai dizer, foi o meu coração que Jesus arrancou e colocou novo. Não, foi um coração que Jesus transformou. Não, foi um coração que o bálsamo desceu e entrou naquela ferida que só eu e Ele sabe. Eita. E nesse final, Senhor, de culto, Pai, eu declaro sobre a vida do teu povo e sobre a minha vida, Senhor, que nós tenhamos um coração de Davi, Jesus. Que a partir de hoje, Senhor, nós tenhamos um coração segundo o teu, Pai. É a nossa oração e nós te agradecemos. Aplauda o Senhor por tudo isso. Arabaia.